Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e nós estamos iniciando o nosso discipulado online, em que nós temos, nesta oportunidade, estamos estudando o livro ou a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E hoje nós estaremos na nossa parte de número 3 do capítulo 1, que vai do versículo 18 até o versículo 31. Então, você que já é inscrito aqui no nosso canal, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, aproveite a oportunidade para se inscrever, deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, compartilhar este vídeo com todas as pessoas que você conhece para que, na medida do possível, o nosso vídeo continue sendo ministrado aqui neste canal, que nós possamos continuar pregando a palavra do Senhor, que esse é o único objetivo deste canal. Você pode, durante a transmissão do vídeo, você colocar as suas perguntas aí no chat para que nós possamos responder as suas perguntas quando for possível a gente fazer essa resposta para vocês. Ok, vamos então iniciar o nosso vídeo nesta noite, nesta semana. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus e pedindo a orientação do Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus querido, pelas tuas misericórdias terem se renovado sobre as nossas vidas. E pedimos agora, Pai, que esteja nos orientando para este estudo que iremos fazer. Esteja orientando a nossa vida, a nossa mente, para que possamos passar aquilo que tu queres para cada um de nós. Esta é a oração que fazemos, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos então iniciar o nosso estudo. Vamos fazer a leitura do texto de 1 Coríntios a partir do capítulo 1, versículo 18. Uma primeira leitura em hebraico e depois a tradução em português. Diz assim a palavra do Senhor: Que fitgam hatselav kiftayut hu laovdim velanu Hanoshaim hu Gevurat Elohim. Tradução: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é a palavra de Deus. Versículo 19. Que katuv ha'aved hormat hahamim uvinat Nevunim astir, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. E no versículo 20, Haye Haham, Haye Sofer, Haye Shokel, Hikirei Haolam, Halo Sikel Elohim, Et Hormat Haolam Hazé. Onde está o sábio? Onde está o escriba? E o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Então, nós temos aqui, nestes 3 versículos, Paulo fazendo um jogo de palavras, mostrando que a sabedoria dos sábios e inteligentes não é suficiente para compreender
as grandezas de Deus. Quando nós olhamos a história do cristianismo, nós observamos que o cristianismo tinha que contar uma história aos gentios e aos judeus piedosos. Só que esta história, para estes dois povos em especial, parecia ser uma tolice, algo que não era muito bem aceito. Então, Paulo começa a sua argumentação fazendo três citações aqui. Nesses três versículos, ele faz uma citação indireta, podemos dizer assim, de três textos da palavra de Deus. O primeiro, em Jó, capítulo 5, versículo 12, diz assim, versículos 12 e 13 de Jó. Ele frustra as maquinações dos astutos para que as suas mãos não possam realizar seus projetos. Versículo 13, ele apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos que tramam se precipita. O outro texto é o de Isaías 29, 14, que diz assim: continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. E o terceiro texto, em conjunto com esses outros dois, é o de Jeremias 8, versículo 9. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Então, nós vemos que, para que Paulo pudesse demonstrar como a sabedoria humana ela deveria falhar em tentar descobrir Deus, em tentar entender Deus, ele cita este texto, né, desses três versículos, fazendo uma junção desses três textos que eram conhecidos, pelo menos pelos judeus. E ele cita é, que esta sabedoria humana, essa sabedoria do mundo, jamais encontrou Deus. E aí ele fala, na realidade, que o homem, com a sua própria sabedoria, estaria apenas tateando, buscando Deus cegamente. E é por isso que o próprio Deus tem e demonstra a intenção de buscar se apresentar, se demonstrar, se revelar ao homem. Por quê? Porque a própria incapacidade do homem o fez sem condições de encontrar Deus. E assim, Deus utiliza a sua própria revelação para, através daqueles homens que estavam pregando a sua palavra, preparar o coração daqueles que deveriam aceitar aquele que é único, que é digno e que é a única forma de nos achegarmos a Deus. Vamos continuar fazendo a leitura, lembrando que você faça as suas perguntas caso você não esteja entendendo. Versículo de número 21. Que aharei asher haolam behormato lo yada et haelohim ba'a Hormat Elohim Urtsono Beshelot Habshirat Lehoshia et Hama Amanim. Desculpe, et Hama Aminim. Tradução. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da sua pregação. Então, Deus sabia que o homem não poderia conhecê-lo por si só.
Por isso, ele se revelou ao homem através da pregação. E de que se tratava esta mensagem? Se nós estudarmos os quatro grandes sermões ali do livro de Atos, não é lógico, nós não temos tempo para fazer isso aqui agora, mas fica aqui o destaque para que você possa procurar Atos capítulo 2 versículos 4 a 39, Atos 3 de 12 a 26 e Atos 4 de 8 a 12 e 10:36 a 43. Então, nestes textos, destacam-se cinco situações que estavam naquele texto, nesses sermões, e que devem ser alvo também da pregação nossa hoje. Primeiro, primeira ideia, há um destaque sobre o grande momento prometido por Deus da revelação do Senhor Jesus, da revelação do Messias. Então, nas nossas pregações também devemos ter um ponto falando sobre a chegada, a promessa do Messias. Segundo, faz-se um resumo da vida, morte e ressurreição de Jesus. Conta a história de Jesus quando ele estava andando aqui pelo mundo. Terceiro, tudo que aconteceu nesse período estava correspondendo às profecias feitas no Antigo Testamento pelos profetas. Quatro, a a promessa de que Jesus, de que Cristo voltaria. Então, ele fez o seu ministério, ele se revelou como havia sido prometido, e depois da sua, do complementar o seu ministério, ele voltou ao Pai e prometeu que voltaria. Então, essa quarta situação é, deve ser alvo das nossas pregações. E, por último, convida-se o homem que venha correndo a arrepender-se dos seus pecados e receber o dom prometido pelo Espírito Santo. Então, estas cinco questões, elas devem estar nas nossas pregações. E eram estas questões, estas cinco ideias que faziam parte da pregação naquele tempo, da forma como Deus queria que os homens pregassem para se revelar aos homens daquele momento. Nós estamos falando especificamente dos judeus e dos gentios. Versículo de número 22. Que ha-Yehudim shoalim ot ve-haivanim mevakshim hormah. Porque os judeus, a tradução, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Então aqui, Hayehudim, os judeus. Vê, Haivanim, aqui são os gregos. Para os judeus, então, da mesma forma, né, que algumas pessoas até hoje em dia agem, buscam sinais, curas, milagres, boa eloquência, diplomas, fama, bons pregadores. E esta mensagem era uma pedra de tropeço para os judeus. E por quê? Vamos analisar duas razões porque os judeus tiveram dificuldades em entender a mensagem que foi pregada não só por Jesus, mas pelos seus apóstolos. Primeiro, os judeus não podiam crer que alguém que tinha morrido sobre uma cruz pudesse ser um ungido de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, nós encontramos a seguinte expressão: porque aquele que é pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então, para os judeus, a crucificação era um lugar de provar que aquele que foi crucificado era um maldito. E como
Jesus foi crucificado na cruz, ele estava, de uma certa forma, provocando nos judeus uma certa negativa em aceitá-lo como filho de Deus. E quando nós olhamos isso à luz do texto de Isaías 53, eles nunca poderiam imaginar, como até hoje os judeus interpretam esse texto, não como se fosse o Messias que estivesse sofrendo, porque eles não conseguem imaginar, conseguem aceitar que a cruz, né, pudesse ser o ponto que iria ligar o Messias à sua obra. Uma cruz para os judeus, ela é uma barreira para se crer no Jesus como Cristo. E a segunda ideia é que eles buscavam sinais. Da mesma forma que a gente hoje tem muitas pessoas que buscam sinais e maravilhas para poder crer na palavra de Deus, naquela época em que Paulo estava escrevendo estas palavras, surgiram muitos falsos messias. E a maioria deles, ou todos eles, né, enganavam as pessoas com promessas de grandes feitos. Né? Ali no ano 45, surgiu um de nome Teudas, que havia persuadido várias pessoas a abandonarem seus lares e o seguirem até o Jordão. Ele prometeu que as pessoas iriam atravessar o Jordão por uma ordem sua quando ele falasse para que o rio secasse, o rio iria secar e as pessoas iriam atravessar ali como terra seca. E é lógico que isso não aconteceu. No ano 54 também apareceu um homem vindo do Egito, que ele se dizia profeta, e convenceu várias pessoas a segui-lo até o Monte das Oliveiras, com a promessa de que, numa ordem sua também, os muros de Jerusalém iriam cair. E os judeus esperavam esse tipo de coisa. Quando eles viram Jesus, um homem manso, um homem humilde, que não tinha muito desejo de fazer algo espetacular, e principalmente andou ali entre os homens como um servo, e terminou numa cruz, eles não acreditaram que esse era o ungido de Deus. E os gregos? Os gregos também achavam que a mensagem que era pregada por aqueles homens ali, apóstolos de Jesus, era uma tolice. Eles não acreditavam. Por quê? Primeiro, na mentalidade dos judeus, desculpe, na mentalidade dos gregos, agora estamos falando dos gregos, eles sustentavam que os deuses não tinham sentimento. E aí, um Deus que pudesse sentir alegria, tristeza, irritação, né, significava que é, as coisas humanas haviam afetado esse Deus. E se essas coisas haviam afetado esse Deus era influenciável. E se esse Deus era influenciável, significa que aquele que influenciou esse Deus era mais poderoso do que o próprio Deus. E assim, eles sustentavam, né, que Deus, né, o nosso Deus, que era pregado ali pelos apóstolos, era incapaz, né, de produzir a salvação. Por quê? Porque ele era um Deus afetável pelo sentimento humano. Na visão dos gregos, um Deus que sofria, um Deus que padecia pelos seus súditos, pelos seus seguidores, era uma contradição. E, nesse sentido, eles ficavam totalmente sem crer na possibilidade de um Deus vir a morrer para salvar a humanidade. E aí, nesse sentido, vários filósofos, vários pensadores atacavam os cristãos, né,
por, por esse tipo de crença. Um desses filósofos era um tal de Celso, que ele escreveu o seguinte, abre aspas, Deus é bondade, beleza e felicidade, e nisso justamente reside sua formosura e magnitude. Se então desce aos homens, há uma mudança nele, do bom ao mal, do belo ao feio, da felicidade à falta dela, do melhor ao pior. Quem escolheria tal mudança? Porque a mortalidade é só uma natureza para ser alterada e mudada. Mas a imortalidade é permanecer para sempre. Deus nunca aceitaria tal mudança. Para os intelectuais gregos, a encarnação era uma impossibilidade total. Para as pessoas que assim pensavam, era incrível que alguém que tinha amado e sofrido pelos homens, como tinham feito Jesus, pudesse ser o Filho de Deus. Fecha aspas. Então vejam só como que esse ataque aí desse Celso à mensagem pregada pelos apóstolos, não crendo que se um Deus saiu do seu trono e veio até os homens, esse Deus mudou. E se esse Deus mudou, ele não é digno de ser considerado como Deus. E a segunda coisa, porque os gregos não aceitavam a mensagem de Jesus, é porque eles buscavam sabedoria. E aí nós temos ali os sofistas, que eram um grupo, né, um grupo de sábios, um grupo de professores que tinham muita sabedoria, eles buscavam essa sabedoria, porém, o desejo deles não era de conhecimento, mas de vencer um debate. Então, eles utilizavam a mente inteligente que eles tinham, o ardil, né? A língua bem falada, bem pregada, vamos dizer assim, né? Eles conseguiam, com a sua retórica, né? Melhor a palavra retórica, né? Eles conseguiam convencer uma pessoa de alguma coisa, seja ela boa ou ruim, mas eles conseguiam convencer aquela pessoa de que eles estavam corretos dentro da sua fala, dentro do seu tipo de pensamento. Não importasse se aquilo era certo ou errado. Eles, através do seu argumento, da argumentação que eles traziam na sua fala, eles convenciam as pessoas a segui-los. E isso, como enfrentar uma situação em que os discípulos pregavam sobre a verdade. Então, eles também, esses gregos que tinham essa essa ideia de vencer um debate, seja ele verdadeiro ou não, trazia uma inconsistência com aceitar uma única palavra que viesse ser a verdade. Então, por isso que era impossível a gente entender como que os gregos iriam aceitar aquela verdade que estava sendo pregada pelos cristãos ali naquele primeiro tempo, naquela primeira parte da igreja. Né? Quando nós olhamos os escritos de Plutarco, ele fala o seguinte, abre aspas, adoçavam, falando sobre os cristãos, né? Ou sobre os sofistas, eles adoçavam suas vozes com ritmos musicais, modulações de tom e ressonâncias. Para quê? Para que através dessas nuances eles conseguissem vencer um debate, né? Pudessem convencer o ouvinte. Aí, Plutarco, fechando aspas, né? Plutarco, no seu pensamento, ele fala assim: aquelas pessoas utilizavam do veneno, se fosse preciso, para convencer que eles estavam entregando uma palavra doce. Filostrato é um outro escritor daquela época
conta que um certo surfista de nome Adriano tinha uma grande reputação em Roma e quando apareceu o seu mensageiro dizendo que ele ia fazer uma dissertação, todos correram para a Ágora para poder assistir aquilo que ele iria falar, né? Todos saíram do Senado, saíram dos jogos, foram todos para a Ágora para poder ouvir este rapaz falar. Está o de Adriano. Então, ou seja, os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria, e o que que Deus vem trazer? O que que Deus manda que os apóstolos entreguem para aquelas pessoas? Aí nós encontramos no versículo 23 e 24. Vamos ler esses dois versículos. Va anachnu mevasrim beaznehem Hamashiach Hanitzlav La Yehudim Le Michshol Velaivanim Le Sichlut. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Esta é a mensagem que Deus manda que os discípulos preguem. E no versículo 24. Af livhirim gam lihudim gam livanim Mashiach gevurat Elohim vechormat Elohim. Mas, para os que estão chamados judeus, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, o Mashiach, poder de Deus e sabedoria de Deus. Gevurat Elohim, poder de Deus, Vehormat Elohim, sabedoria de Deus. A igreja deve pregar Cristo crucificado, o que para muitos a gente sabe que não é suficiente, mas quem entende e aceita torna-se poder de Deus e sabedoria de Deus. E estes são os chamados. Esta é a mensagem que Deus manda o povo pregar. Versículo de número 25. Por que que isso acontece? Por que que Deus fez isso? Vamos ler. Que sirlut Elohim tová mehormat Adam verifion Yedai Elohim etan Mikoar Gaver, desculpa. Então, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Parecia então que a mensagem cristã tinha poucas oportunidades de obter êxito no contexto da vida grega e na vida dos judeus. Mas, como Paulo disse, abre aspas, o que parecia ser uma insensatez por parte de Deus é mais sábio que a sabedoria humana. E o que parecia ser uma fraqueza de Deus é mais forte do que o homem. Versículo de número 26. Então, esta primeira parte
essa primeira parte do texto, vem até o versículo 25, vem falando exatamente dessa questão da sabedoria de Deus ser loucura para os homens. Mas é a loucura dos homens que Deus pega para poder transformar em sabedoria, para que o homem pudesse encontrar Deus da forma como ele queria. Porque o homem com a sua própria capacidade, ele não consegue encontrar Deus. Vamos ler os versículos 26, 27 e 28. Halot tiru mi atem ahai keru kerue yah lo rabim hahamim le enei asar lo rabim giborei hail velo rabim nide vei aretz. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Versículo 27. Que haptaim be'enei haolam bahar bam Elohim le ha lehahlim et ahahamim ur urfei ha-yadim be'enei haolam bam bahar la hahlim et ha-eitanim. Versículo 27. Mas Deus escolheu as coisinhas loucas deste mundo para confundir as sábias. E também Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E o versículo 28. Vedalat am haaretz vehanivit nivizim asher que Efes Nershavu Bahar Bam Elohim La Asot Le Efes et Ha-Omer Ani Ve Afsi Od. E o vil deste mundo e o desprezível escolheu Deus e as coisas que são para aniquilar as que não são. Então, as escolhas de Deus, versículos 26 a 28, as escolhas de Deus, elas não são baseadas segundo os preceitos humanos. Ele não escolhe os mais inteligentes, os mais bonitos, os mais ricos. Pelo contrário, o ministério terreno de Jesus foram os mais simples que creram nele. Isso nós encontramos referências em João, capítulo 7, versículo 48, Romanos 1, 18, 32 e Tiago 2, 5. Versículo de número 29. Lema'an lo it halel kol basar lifnei ha-Elohim, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, por que Deus não escolheu os mais inteligentes, os mais bonitos, os mais ricos?
para que ninguém pudesse se gloriar. Porque talvez, se Deus escolhesse alguém dessa forma, ele falasse, não, então Deus me escolheu porque eu sou mais inteligente. Deus escolheu porque eu sou mais bonito. Não, não foi dessa maneira. Deus fez isso para que nenhuma carne pudesse se gloriar, né, por ter sido escolhido por ele. Ele escolheu os mais simples. E aí, Paulo vai confirmar isso, pregando que a maior parte das pessoas que eram convertidas, que eram convencidas pela palavra que era pregada, eram os mais simples e os mais humildes. É lógico que nós não devemos pensar que a igreja primitiva era composta somente de escravos, né? Na época do Novo Testamento, nós encontramos várias referências a pessoas que eram da elite, né? Ali em Atos 17 e 34, nós encontramos Dionísio em Atenas. Em Atos 13, de 6 a 12, a história de Sérgio Paulo, que era procônsul de Creta. Em Atos 17, 4 e 12, as mulheres nobres de Tessalônica e Bereia. Erasto, o tesoureiro da cidade de Corinto, nós vemos referência a ele em Romanos 16, 23, ou seja, vários outros que eram pessoas da nobreza, por exemplo, Pampomínia Gracina, a mulher de Plauto, que foi um general conquistador da Bretanha no tempo de Nero, e ela morreu por ser cristã, né? Sofreu martírio ali no tempo de Nero. Na época de Domiciano, nós temos um cristão chamado Flávio Clemens, que era primo do imperador Domiciano, e vários outros. Então, muitas pessoas humildes se converteram, mas tinham pessoas também da alta corte, ou seja, o evangelho ele atingiu toda a classe social, ele é para todas as classes sociais, né? E agora é lógico que sempre existiram os críticos, como hoje existem pessoas que dizem que o evangelho é feito, em sua maioria, por pessoas que são pobres, que são analfabetas e por isso são de fácil convencimento por pessoas que têm má índole, né, por pastores que têm má índole. Nós encontramos ali no ano de 178 depois de Cristo, um certo filósofo, um certo historiador chamado Celso, nós já falamos com ele sobre ele, né, acima hoje no nosso estudo, mas ele ridicularizando o crescimento do cristianismo, ele escreveu o seguinte, abro aspas, não deixe que se aproxime nenhuma pessoa culta, nem sábia, nem sensata, porque cremos que tudo isso é pecado. Mas deixe que se aproxime livremente os ignorantes, os desprovidos de sentido de cultura e os parvos. Fecha aspas. Isso a respeito do ponto de vista cristão quando as pessoas estavam chegando. E a respeito dos cristãos, ele escreveu assim: abre aspas. Vemo-los em suas próprias casas, tecedores, sapateiros e lavadeiras, pessoas sem educação e vulgares. Fecha aspas. E ele falou ainda que os cristãos eram, abre aspas, como nuvem de morcegos ou de formigas saindo de seus esconderijos, ou os de rãs participando de um simpósio ao redor do seu pântano, ou de lombrigas em um conciliábulo em uma esquina barrosa. Olha só, fecha aspas, né? Olha só como havia um preconceito com respeito aos cristãos e com aqueles que iam se convertendo. Tudo isso só fez o quê? Só fez crescer o cristianismo naquela época. E a gente pode dizer que nessa época, a gente pode com certeza dizer que foi a glória do cristianismo. Foi o momento que o cristianismo mais cresceu. No Império havia 60 milhões de escravos. Para uma lei, um escravo era uma ferramenta viva, não valia nada, não era considerado uma pessoa. O dono de um escravo podia desfazer-se dele
da forma como quisesse, inclusive até matar. Né? Ele era considerado um objeto totalmente descartável. Não, não tinha casamento, o escravo não era reconhecido quando era casado, a sua esposa não era sua, os seus filhos não eram seus, todos pertenciam ao amo, ao seu senhor. E o cristianismo veio fazer o quê? Veio converter estas pessoas que não eram consideradas pessoas, veio convertê-las em homens e mulheres verdadeiros. E mais ainda, eram reconhecidos como filhos de Deus. Tinham respeito dos outros e respeito próprio. Tinham, a partir daquele momento da sua conversão, não só vida naquele momento, mas vida eterna. Estes homens e estas mulheres, eles eram importantes, não só para eles mesmos, mas para o próprio Deus. Eles tinham valor aos olhos de Deus. E eles tinham esse valor porque eles foram comprados pela morte do seu filho Jesus Cristo. E isso é o que fez o evangelho crescer. E aí, no versículo de número 30, é a confirmação de tudo isso, que aquelas pessoas que eram convertidas eram possuidoras a partir do momento que se converteram. Olha o que diz o texto. Af atem meito inhem be Yeshua Hamashiach asher haya lanu lechochma miyad miyad haElohim letzadikenu lekadishenu ve lifdot et nafshenu. Devemos então crer. Tradução. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por sabedoria, qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Nós devemos então crer que todos aqueles que se convertem a Cristo, eles passam a receber de Deus em Cristo sabedoria, justiça, santificação e redenção. De que maneira? Sabedoria. Quando nós seguimos a Cristo, quando nós ouvimos a verdade, porque ele é um perito. Né? O comentarista Barclay, ele fala sobre isso, que a sabedoria que vem de Cristo é sabedoria devida. A justiça que todos nós ansiamos. Os escritos de Paulo, justiça tem a ver com relacionamento correto com Deus. E nós só poderemos ter esse relacionamento correto com Deus através de Jesus Cristo, nunca através dos nossos próprios esforços. E é por isso que nós temos a certeza que com Jesus nós temos justiça, nós temos relacionamento correto com Deus. Consagração ou santificação. A santificação é a representação da presença de Cristo na vida daquele que o aceitou. Quanto mais nós nos conscientizamos de que há uma presença de Cristo em nós, nós devemos nos colocar na posição de caminhar com Ele, ser alvo do seu olhar. E por isso devemos estar preocupados com a nossa ação, devemos nos consagrar para Ele.
Epicuro, que era um dos filósofos daquela época, ele dizia: vivam como se Epicuro, ele falava para os seus seguidores, né? Abra aspas. Vivam como se Epicuro sempre os visse. Fecha aspas. Para o cristão não existe essa ideia de como viver como se Deus, como se Jesus estivesse nos vendo. Não. Jesus, nós temos essa certeza de que Ele está conosco. E por último, redenção. Redenção, Diógenes costumava dizer que o homem vai ao oculista e ao dentista para cuidar dos seus problemas de vista e dos seus problemas dentários. Mas o homem dificilmente procura aquele que pode curar as almas, curar as suas próprias almas. Jesus Cristo pode redimir o homem de seus pecados, né? Fecha aspas para Diógenes. Jesus Cristo pode definir, redimir, né? Jesus Cristo pode redimir o homem de seus pecados, tanto os passados como os que ele porventura venha cometer. A fraqueza do presente do homem e o seu medo futuro, elas estão colocadas em Cristo. Ele é aquele que nos tira da escravidão e nos livra do pecado. E para terminar, versículo de número 31, Vehem Yakum Adavar Kakatuv Hamit Hallel It Hallel Ba Adonai. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, no Adonai. Esta citação de Paulo, né, desse texto, do capítulo 1 de 1 Coríntios, Paulo termina dizendo uma citação de Jeremias, no capítulo 9, versículos 23 e 24. Diz assim o texto, abre aspas. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas fraquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Fecha aspas. Bultmann, o outro dos comentaristas bíblicos do Novo Testamento, ele fala o seguinte, abre aspas, o pecado básico é crer-se com direitos, ou o desejo de reconhecimento. Só quando nos damos conta de que não podemos fazer nada e que Deus pode fazer e fará tudo, começa a verdadeira religião. O fato surpreendente e verdadeiro da vida é que a pessoa que se dá conta de sua própria fraqueza, de sua falta de sabedoria, de sua própria incapacidade e falta de poder, é a que no final é forte e sábia. É um fato corroborado pela experiência que o homem que crê que pode valer-se na vida por si só terminará naufragando. Fecha aspas. Como conclusão do capítulo 1 da carta de Paulo aos Coríntios, nós vimos então que Paulo começa a sua carta elogiando os coríntios, mas depois começa a repreendê-los pela sua forma de pensar, principalmente com respeito às divisões proporcionadas por escolhas baseadas no conceito humano. Paulo os faz lembrar de que o modo de Deus agir é totalmente diferente do nosso. Nós olhamos o exterior, mas Deus olha o interior. Para Deus, não importa os títulos, a riqueza, a sabedoria humana, pois se isso fosse importante para ele, a escolha seria por mérito do homem. Ele quer as coisas simples para que a glória seja dada somente a ele, mediante Cristo Jesus. Na próxima semana, nós continuaremos a desvendar os mistérios da mensagem de Paulo aos primeiros
aos Coríntios, né? E estaremos estudando o capítulo de número 2. Nós queremos agradecer a tua participação nesse vídeo até aqui e pedir que Deus abençoe a tua vida e abençoe a tua família. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Deus te abençoe.